Bom, tá. A questão do foco, não é, da gestão do gestor no pedagógico é, de fato, a gestão é um problema muito sério, Normando. A gente foi construindo uma prática, talvez pela dificuldade que os nossos gestores têm de fazer a parte administrativa, a parte burocrática, eles precisam se debruçar muito a esse pedaço, a dar conta desse pedaço, né? A parte financeira da escola, a parte... Eu sempre vi em escolas, e lamentei muito ver, gestores de escolas desenvolvendo uma tarefa que eu olhava assim, minha Nossa Senhora, isso se faz em meia hora, em uma hora. O gestor levava um dia, muitos telefonemas aqui para a secretaria, vindas até aqui para esclarecer. Por quê? Porque não é a praia dele. Isso se dá porque a gente não tem uma carreira, né, de gestor. É o professor, né, é o especialista, enfim, que passa por um processo e assume a gestão da escola. Então, não é um profissional que tem uma formação para dar conta das questões que envolvem a gestão. E aí o pedagógico fica esquecido. E a presença do coordenador pedagógico, do apoio pedagógico, já remete também que o pedagógico precisa ser olhado e ser dado conta por alguém muito específico dessa parte. O que vai tirando do gestor é como se fosse tirando essa responsabilidade. E não é o que nós sabemos que deve acontecer. E por aí afora, aqui no Brasil mesmo, a gente sabe de práticas muito exitosas já e avançadas de gestão escolar, que o gestor é o grande líder do processo pedagógico da escola, é o grande coordenador do projeto político-pedagógico da escola. E esse é um aprendizado que a gente precisa fazer. E nós teremos, muito proximamente, um momento de partilhas, né? Edmilson é muito importante aqui, porque a gente tem conversado muito sobre essas questões e ele integrou a missão que foi ao Canadá e o foco foi muito a gestão escolar. E a gente pôde enxergar muitas questões que são faltas nossas e que a gente precisa repensar. Eu participei de um seminário o mês passado, que a professora Rosângela também estava e outros, e a gente viu práticas de estados tão próximos aqui do nosso país que já estão muito, mas muito avançados em termos de gestão escolar. E a gente ainda é muito amador nesse campo da gestão. Então, vamos precisar também sinalizar algumas mudanças nesse campo da gestão escolar. E aí eu não sei se alterações maiores, muito provavelmente não serão alterações que eu possa dizer que elas vão se concretizar, porque não daria para ser para 2018, mas para se dar uma construção e, de fato, a gente precisa rever e precisa mexer em alguns formatos, né? Alguns formatos nossos. Outras questões a gente pode resolver começando a fazer o que está, inclusive, na legislação, no marco legal. Questão da certificação, não é? Algumas questões que a gente precisa levar em conta para melhorar, mas a sua fala é perfeita nesse ponto de vista aí, na questão específica do pedagógico, aí eu não tiro uma vírgula do que você coloca, né? E onde há esse envolvimento, o gestor dá conta dessa parte e a gente vê como os resultados aparecem. Em relação a essa questão do professor, né, que
está de licença para a rede estadual e não está para outras redes, isso há alguns casos que o Ministério Público está atuando sobre, está com lupas sobre esses casos. A Secretaria de Educação e, de alguma forma, a de Administração também, porque guarda aí uma relação entre essas duas secretarias para questões desse tipo, precisa também aperfeiçoar os seus formatos de, não é, de gestão do seu RH, da sua política de pessoal. Imagine vocês que a gente tem dificuldade na rede de garantir que a frequência é registrada, não é, diariamente, porque se entende que quando se registra a frequência do aluno, por exemplo, daquela aula, se espera pelo menos que a aula tenha ocorrido, de preferência com o professor daquele componente curricular. E se ele registrou a frequência, ele também se espera que esteja, né, presente a escola. Muito embora muitas questões, é um cenário assim nebuloso, porque a gente também recebe muitas denúncias até de situações de professores que repassam um valor X do seu salário para uma outra pessoa dar as aulas e lá cumprir o expediente. Então, são muitas questões, mas algumas delas, nesse momento, estão sendo investigadas, inclusive pelo Ministério Público. Certo? Que foi a outra coisa. Ah, sim. Essa questão de ampliar as equipes. Eu te digo, Normando, eu não vejo isso num horizonte próximo, não. Não enxergo num horizonte próximo. A gente vive um cenário bastante complexo, eu saio até um pouco da sua pergunta, mas porque tem muita relação. Nós estamos numa rede muito molhada, uma rede com 610 escolas, mais ou menos, né? Porque há fontes que sinalizam outros números. Eu espero que quando a gente, né, Ricardo? Eu espero quando a gente tiver com a sala de gestão, né, de apoio, a gente começa a ter os números, né? A sala de situação, de monitoramento, a gente tem esses números. Mas, claro, o Censo trabalha com 2016, tem um número. O GPD trabalha com a matrícula, né? Em 2017 tem outro número. O fundo estadual tem escolas que são vinculadas a outras, porque são muito pequenas, tem outro número. Enfim, mas vamos pensar assim, 610 escolas. Para uma rede com 240 mil alunos. O estado do Mato Grosso tem 270 mil alunos, tem 370 e poucas escolas. Percebam. O que acontece aí? Nós temos recurso para 240 mil alunos. O recurso é pelo aluno, conforme o aluno. O nosso recurso é para 240 mil. A gente precisa manter 610 escolas, com Renova Escola, não é a escola que precisa da reforma, da manutenção. 610. Isso tem repercussões em recursos humanos, no Profimais, no Renova Escola, no Progestar, em todos os programas isso repercute. Porque é uma rede que você tem alunos numa turma que, se juntasse com os alunos de outra turma, você só precisaria de um professor, se for dos anos iniciais. Aí na nossa rede a gente precisa de 2.
Aí como é que a gente concede todas as progressões funcionais? Como é que a gente tem recursos para bancar tudo que a gente gostaria e que é direito nosso? Aí eu falo como servidora da rede, e que eu estou vendo agora por dentro as dificuldades. Estou vendo as dificuldades, não existe nenhum direcionamento do governador, nem do secretário de planejamento, não vamos conceder progressões, não existe isso. Existe um desejo de ser concedido, que é muito bom, é bom para o gestor público poder realizar melhorias para seus servidores. Então, não existe esse direcionamento, existe o quê? Uma falta de capacidade. Porque a gente faz muito mal a gestão. Tem um resíduo muito grande, histórico, na rede estadual do Rio Grande do Norte, que arrumar de uma hora para outra é quase caso de polícia, né, para gerar. Porque tudo, vocês acompanham, tudo aí chama a imprensa, tudo é um carro de som, tudo é muitos cartazes, é tempo muito mal utilizado para protestar, porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. Se eu estou aqui nessa escola que eu quero muito ficar, eu vou brigar para ser autorizado uma turma com 8 alunos. Só que eu sou também aquele que quer a progressão. Quero ser reconhecido no meu mestrado, o mestrado que eu fiz. E como é que o recurso comporta fazer tudo isso, se aí está faltando o professor, porque tem um aqui com 8 alunos, e é preciso convocar, porque se não convocar, os que estão sem professores não vão aprender, e o ribuliço está no meio do mundo também, né? A escola, o Estado sem ter o professor para alunos que estão sem aulas. Então, vejam que é uma questão muito séria. A gente olha de forma muito restrita, às vezes, ali. É um mundo muito restrito. Porque a gente olha a necessidade da letra, que a gente quer que seja concedida, da escola que esteja linda, que seja reformada, de mais ônibus para circular com os meninos, de ter ônibus para as aulas de campo, de ter mais material, todos os computadores lindos nas escolas funcionando. A gente quer tudo isso e é direito. Mas a gente não quer o ônus de sair dessa escola para esta. Em nenhum momento, quando se propõe qualquer tipo de ajustes, a gente fala em mudar ninguém de uma cidade para outra, mas todo mundo se comporta como se tivesse feito o concurso para aquela escola. Então, quer ficar ali. Então, eu recebo vídeos, por exemplo, de professores mesmo. Ó, secretária, veja esse vídeo. Aí o vídeo é uma sala de aula. 7 alunos, 8 alunos, 10, 12. Aí a professora diz, mas no SIGEDUC, nesta turma, estão matriculados 35 alunos. 37, 38. Aí vem a outra denúncia. Sabe por que isso acontece? Se faz matrícula automática, só que esses meninos já deixaram a escola. Quando foi feita a matrícula automática, ele não estava mais frequentando. Ou seja, sinaliza um outro problema maior, que é a taxa de abandono, né? Ele já não estava mais, se fez a promoção, a matrícula automática, ele entrou como reprovado, e ele está aqui no SIGEDUC porque ele ajuda a não mudar o professor de escola, a não cair o porte da escola, porque se cair, diminui o valor da gratificação dos gestores. Se ele sair dessa matrícula, diminui o repasse de recursos para a escola.
a escola vai receber menos. É menos recurso para merenda, é menos recurso para um monte de coisa. Então, percebam que a gente é amalgamado por práticas de corrupção. Até nisso. Então, é difícil pensar numa estrutura, professor Normando, que contemple todos esses profissionais que provavelmente, no tempo que a gente vive, eles seriam necessários para compor uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar para atender as grandes demandas da escola hoje, necessidades, porque a gente está correndo o risco de não ter como manter o trivial que nós temos, que é o professor, o coordenador, o gestor, porque é desse jeito. O desenho é esse. Muitas escolas, muita gente precisa ser convocado, não termina nunca, não acaba nunca a necessidade de convocar, porque tem gente se aposentando, então entra mais gente, diminui o número de alunos, mas a gente não quer juntar, não quer organizar, não quer ajustar a rede. Entendeu? Então, é isso. Por isso que eu não vislumbro. Tem umas coisas que quando eu vejo que não vai adiantar nesse momento, brigar, não vale a pena, é melhor não mexer. Agora, eu visualizo, é importante mexer, por exemplo, na primeira direc, é preciso duas, não é? É preciso duas direcs, não se concebe 140 e tantas escolas para uma direc e outra direc com 14. O diretor, que ele a remuneração de um que cuida de 140 e tantas escolas é a mesma daquele que cuida de 14. É só um exemplo que eu estou dando. Então, essa, para mim, é uma briga boa. Num momento desse, de crise, com o Estado, vez por outra, quase sempre acima do limite, você ainda fazer uma discussão de uma necessidade de dividir uma direc, né? Isso a gente está estudando, sabe? Tem umas coisas, a gente precisa fazer o que dá para ser feito nesse momento.